Fala galera, beleza? Rodrigo Matola aqui. Nesse vídeo eu vou falar brevemente sobre Design Pattern e Screenplay, um padrão que eu descobri semana passada procurando uma alternativa aos Page Objects para usar no Playwright. Eu nunca fui muito fã de Page Objects. Usava porque todo mundo usava. Quando comecei a usar o Cypress, fiquei bem empolgado porque os próprios criadores do Cypress não recomendam usar o Page Object. Fiquei acostumado a não usar Page Object. Descobrindo o Screenplay, eu vi que a minha maneira de implementar os Custom Commands no Cypress eram bem parecidos com o padrão Screenplay. Na verdade, o meu jeito de implementar é meio que um subconjunto do padrão Screenplay. Mais pra frente no vídeo eu vou comentar melhor sobre isso. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Screenplay em inglês significa roteiro. Então o screen não tem só a ver com tela, pode ser usado para API, para qualquer outro tipo de teste. O padrão Screenplay é centrado no usuário e combina muito bem com as histórias do usuário. Agora vamos compartilhar a tela aqui e mostrar uma apresentação com um padrão. O padrão Screenplay é composto desses 5 elementos: o ator, as habilidades, as questões ou perguntas, tarefas e interações. Então, explicando esse modelo aqui, o ator possui habilidades. Habilidades que seria acessar um browser, acessar a API, ter acesso ao banco de dados. Isso tudo são as habilidades que o ator possui. Diferentes atores podem ter diferentes habilidades. Então, essas habilidades permitem que ele faça interações com o sistema. O ator também é capaz de fazer tarefas. Essas tarefas são coisas mais macro, como fazer um login, fazer um cadastro. E essas tarefas são compostas de interações. As interações são os detalhes que são feitos nas tarefas, como as interações são preencher o usuário, preencher a senha, clicar no botão, isso são as interações. E o ator também é capaz de fazer perguntas para o sistema. As perguntas nada mais são do que o estado do sistema a ser testado. Como a partir do momento que eu fiz o login, eu estou na área logada, eu vejo as mínimas informações que eu preciso, o login deu certo? Então, isso são perguntas que eu faço para o sistema, que seriam as asserções, os expects ou os asserts que a gente faz nos testes. Agora eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada um desses itens. Atores e habilidades. Esse código aqui foi tirado do próprio framework do Serenity. O Serenity, pelo que eu vi nas minhas pesquisas, foi o primeiro framework. Foi o framework que introduziu esse padrão, o Screenplay, e esse código aqui é do Serenity.js. Mas não vou me atentar a linguagens nem nada, eu quero só explicar aqui o conceito que está por trás disso. Então, um ator, por exemplo, a gente tem 2 atores aqui. A gente tem, caso o ator seja o James, a habilidade dele é acessar a web usando o Protractor. E qualquer outro ator que não seja o James tem a capacidade de fazer chamadas na API usando o Protractor Browser. E aí, quando eu instancio esses objetos, atores, eu posso dar um nome para eles, no caso James, que vai retornar um ator que usa o browser, e uma atriz chamada Alice, que vai retornar alguém capaz de interagir com a API. Dar nomes para os atores e atrizes é só uma sugestão de implementação. Por exemplo, numa aplicação a gente poderia ter o ator que é um administrador, o ator que é o usuário comum, um ator que é um usuário que não fez cadastro ainda, é um lead, por exemplo. Então aí fica a critério de como você preferir fazer essa implementação. As tasks ou tarefas, o que são? Por exemplo, é um sign-up, um cadastro, um sign-in, um login, que pode ser um login de um usuário comum, de um admin, por exemplo. Cada um vai ser um ator diferente, um ator user e um ator admin. A tarefa pode ser adicionar um produto no carrinho, por exemplo, e uma outra tarefa pode ser comprar esse produto. E cada tarefa é composta de pequenas interações. No caso, a interação do login vai ser digitar o username, digitar a password e clicar no botão submit. Exemplos de perguntas, né? No sign-in, né? Quando eu acabei de fazer o login, eu posso fazer: o usuário está logado? A página correta está sendo mostrada? As informações obrigatórias estão sendo mostradas na tela? Essas são perguntas que eu posso fazer. Aqui tem uma lista de frameworks que implementam o Screenplay. No caso, Serenity, que como eu disse, eu acho que foi o primeiro
framework que implementou um screenplay, assim como o Cucumber, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros e que é o mais famoso que implementa o BDD e Gherkin. Pela minha pesquisa superficial, ele é para Java, que foi originalmente feito para Java, e hoje a gente tem o Serenity.js. Parei por aqui porque o meu objetivo é aplicar em JavaScript. Eu achei esse Tetla, que é um screenplay, um framework para o Playwright especificamente. E agora vendo o nome Playwright em inglês significa dramaturgo. Então o screenplay, certo, o roteiro e o dramaturgo, acho que combinam bastante, né? E dentro do repositório do Tetla tem exemplos para outras linguagens também, só dá uma procurada lá. Um framework para Java, esse Cypress Screenplay, que também é um NPM package. A gente tem o Cucumber Screenplay, para ser usado com Cucumber. E ele tem o GitHub, um pacote NPM. Pode deixar que eu vou deixar todos esses links aqui embaixo no vídeo para vocês depois. E também você pode implementar o seu próprio framework. E por que eu gosto bastante desse último aqui, de implementar o seu próprio framework? Se você der uma olhada nesses outros frameworks aqui, você vai ver que eles são uma DSL para implementar o screenplay. Do mesmo modo que a gente viu naquele slide passado do ator, que eu vou voltar aqui para mostrar. Por exemplo, se você olhar essa linha, isso daqui é o framework que está implementando. É o ator quem pode acessar o browser usando esse browser. Né? O ator que pode chamar uma API com o Protractor Browser e uma base URL. Apesar de DSLs facilitarem a nossa vida, eu não sou muito fã porque a gente fica muito preso a DSL. Então eu prefiro implementar meu próprio framework usando a linguagem nativa, no caso aqui JavaScript, do que usar essa DSL. Porque eu vou ter que aprender a DSL antes de começar a implementar. E isso vale para outras DSLs, como por exemplo o próprio Cucumber, ou se a gente for falar de outras linguagens, um Robot Framework, por exemplo. Se a gente for para Ruby, falar de um Capybara ou Site Prism, que a gente fica bem preso àquela linguagem. Então, implementando um framework puro, na minha opinião, a gente tem mais possibilidades. Agora, voltando. Aqui tem alguns repositórios de exemplo e eu vou passar por alguns para a gente ver a implementação que eles fazem. Eu gostei bastante desse repositório aqui porque ele tem exemplo com PageObject e com o Screenplay implementado. Então eu vou dar uma passada nesse repositório aqui para a gente dar uma olhada na implementação que ele fez. Abrindo a interface do Visual Code aqui no browser, no GitHub, vamos dar uma olhada, por exemplo, nos PageObjects. Aqui é uma coisa que eu gosto bastante, de a gente não precisar criar classes e nem instanciar objetos no JavaScript, por exemplo. Então ele está fazendo tudo com função. Eu provavelmente não faria com função, eu faria com custom commands do Cypress, com comandos customizados. Mas aqui ele quis implementar com funções. Então ele tem uma função para navegar, ele faz aqui todos os objetos de página e os métodos de ação aqui como função para interagir com uma página. Agora, se a gente for olhar dentro do Screenplay, você vê que ele já divide em Pages, Questions e Tasks. Eu vou abrir a pasta de integração, aqui, PageObjects, exemplo. Vou olhar primeiro dentro do PageObject. Então, como que ele estrutura? Por ser tudo função lá do JavaScript, ele está importando. Então, quer dizer, ele não precisa instanciar objeto nenhum. E, de novo, eu gosto dessa abordagem. Eu só usaria comandos customizados e não funções. Por que eu usaria comandos customizados? Porque a gente evitaria repetir esse to do page em tudo. Com comando customizado, eu só digitaria o que está do ponto para frente. Agora, vamos abrir o exemplo do Screenplay. Ele fez os importes, depois a gente dá uma olhada nesses detalhes. E no mesmo caso, ao invés de ele falar que ele navegou pela página, ele já bota aqui Start with an empty list, ou seja, comece com uma lista vazia. Agora vamos ver como que ele implementa isso. O Start, ele está chamando dentro da pasta que dá uma tarefa, o Start.js. E ele também usa um pouco de objetos de página, mas não exatamente objetos JavaScript, né? Não é um objeto com uma classe, uma instância para gerar um objeto. Simplesmente ele mapeia os elementos da página aqui. Eu também gosto de fazer desse jeito, exceto que eu não uso vários export const. Eu botaria um único export, aí sim com essa sintaxe aqui de to do page,
algo nesse estilo, como um export to page. E aqui dentro eu colocaria os elementos, ficando nesse formato aqui. Opa, esqueci o const. Então, para mim, na hora de chamar dentro do start, por exemplo, eu não usaria só a variável. Aqui iria ser o to-do-page. Aí aqui eu até mudaria só para ser um URL, por exemplo. Então seria to-do-page.url, to-do-page.field, to-do-page.list. Eu costumo botar também isso tudo com letra minúscula. Então seria URL, field e list. E aqui na hora eu chamaria como to-do-page.url. Esse seria o meu jeito de implementar. Voltando aqui, então o jeito de implementar o Screenplay, ele fez o próprio framework dele, é um jeito um pouco mais descritivo, né? Com uma linguagem um pouco mais natural. Então ele começa com uma lista vazia, adiciona um item chamado Feed the Cat, ou alimente o gato. Aqui ele já faz um assert, que o to-do list deve ter o tamanho de um item, e que o conteúdo contém Feed the Cat. Então, se a gente pensar naquele fluxograma, né, das 5 ações que tem o Screenplay, o ator é capaz de abrir o browser, a tarefa é adicionar um item à lista, e aqui ele está fazendo perguntas. Qual é o tamanho da lista? E qual é o conteúdo da lista? Do mesmo jeito ele faz aqui embaixo. Agora ele já está começando a lista com o estado, ou seja, eu tenho que começar o meu com já com alguns itens, adicionar outro item. Agora, a pergunta que ele está fazendo, o tamanho é 3 e a lista contém os 3 itens que eu espero. Voltando para o PageObject, percebe que é basicamente a mesma coisa, só que escrito um pouco diferente. Então, voltando nas questões, vamos dar uma olhada no que ele faz aqui dentro. Dentro das questões são realmente os assertions, que qual é o tamanho, e a pergunta qual é o conteúdo da lista. Voltando para a apresentação, esse Cypress Screenplay ele já é um plugin para o Cypress para escrever daquela mesma maneira, tipo o Serenity lá com a DSL. Vamos dar uma olhada. Esse daqui já é o plugin para o Cypress. Se a gente rolar um pouquinho para baixo, a gente vai ver que a gente precisa instalar o plugin. E aqui é a descrição de como usa, né? A gente tem que importar algumas coisas do Cypress Screenplay, que é do plugin, e implementar algumas coisas de acordo com a regra dessa DSL, diferentemente do outro repositório, que é uma implementação um pouco mais livre. O mesmo acontece com esse outro plugin para Playwright. Ele não tem um README, mas se a gente der uma olhada dentro do código, que ele tem uma parte aqui de exemplo, ele faz os imports, pegando aqui a spec, ele faz os imports do plugin, do Tesla, e na implementação ele já usa DSL, que no caso aqui, ó, o admin actor, ele tenta fazer um login via API, ou nesse outro caso aqui, o admin tenta fazer um login via web. E aí, se a gente for olhar dentro de cada task, por exemplo, login my-app, a gente já tem que usar a própria DSL, que já tem elementos da própria DSL. E para finalizar aqui vão algumas referências de textos que eu li sobre Screenplay. No caso aqui a própria documentação do Serenity.js, a documentação do Tesla, que é o framework Screenplay for Playwright. Esse daqui é um plugin também para o Playwright, que ele tem o README bem descritivo do que é cada função, do que é o ator, o que são as perguntas, o que é task, interação. E aqui na documentação do próprio Cucumber, no Cucumber Blog, é uma série de 4 textos, se não me engano, para entender o que é o Screenplay. Todos esses links vão ficar aqui embaixo na descrição. Bem, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. É só uma introdução desse framework, até porque eu estou pensando em começar a usar ele, pelo menos para estudo. Não sei se profissionalmente ainda vou conseguir aplicar.
E se vocês gostaram, dá uma curtida no vídeo, compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo do Screenplay. E se vocês pretendem começar a usar também, deixa um comentário aqui. Ou se vocês já aplicam com sucesso ou depois de aplicar também, volta aqui para deixar um comentário de como está sendo. E continue testando suave. Até a próxima!